Saudações a todos, eu sou Gilberto Trapazon, este é o nosso canal sobre magia de evocação goetia e angélica. Vamos falar hoje sobre uma coisa que é importante no aprendizado, tanto espiritual quanto no ocultismo, na magia, para os que são praticantes, principalmente, que é a intuição, os presságios, as coincidências. É importante para todo magista, principalmente, ter uma certa noção sobre isso, e começa pela nossa eterna sugestão: aprenda a usar um oráculo, como por exemplo o tarô. É uma ferramenta clássica. O tarô ele é muito usado como oráculo, mas também é uma ferramenta de aprendizado. Acontece que o aprendizado de um oráculo, ele não se refere apenas aos símbolos, que é a primeira coisa que a pessoa vai ter uma visão geral. O 10 de ouro tem a ver com riqueza material, mas é uma carta regida por Mercúrio, então a riqueza nos negócios, nas comunicações, ou apenas a carta está indicando que a pessoa tem uma capacidade enorme de comunicação e deve usá-la. Então, mesma carta, porém a interpretação da carta, ela muda de acordo com a situação. E isso é claro que é um trabalho de muito tempo, que vai vir pela prática, o estudo constante dos símbolos e a observação destes símbolos na sua vida, na vida das demais pessoas. E isso tem a ver com praticamente toda forma de presságio, de intuição, sonhos também podem estar relacionados. E daí a necessidade eterna do estudo, da prática, do estudo e conhecimento de si mesmo, porque o aprendizado ele começa por você mesmo. Você precisa desenvolver a si, conhecer melhor em si mesmo os seus aspectos, porque é a sua primeira escola de aprendizado. As experiências de vida que você tem. Essas experiências, elas precisam ser expandidas, então você precisa conhecer as pessoas também, conhecer a sociedade em que você vive, ter uma noção razoável de como é que as diversas áreas da vida funcionam, como é que são as outras pessoas, que tipo de experiências essas pessoas estão tendo. Por exemplo, numa sociedade muito tecnológica, como nas grandes cidades, não se tem muita oportunidade de observar a natureza, apesar de existirem parques, praças. Pessoas podem estar num bairro um pouco mais afastado, ter um quintal, ter um jardim. É muito diferente de quem tem a oportunidade de morar numa cidade pequena ou mesmo numa fazenda. Aí sim, muito próximo da natureza, porque a natureza também nos ensina muito. Então, de uma maneira geral, nós precisamos expandir a nossa visão de nós mesmos e do mundo. E tem várias maneiras de fazer isso. A primeira é ter uma certa disciplina pessoal, seja na alimentação, respiração, aprender um pouco sobre isso. Eu não estou falando de ser fanático, mas começar a observar pequenos detalhes na sua alimentação, um pouco mais de frutas, um pouco mais de legumes, verduras. O seu corpo fica mais leve. Troque o salgadinho por uma fruta. Tudo bem, de vez em quando o salgadinho, sem problema. Agora, salgadinho de manhã, de tarde, de noite, o seu corpo fica intoxicado. Se o seu corpo está intoxicado,
a sua percepção, a sua energia também fica bloqueada. Você não tem dificuldade em perceber o que está acontecendo. Então, isso tem a ver com preparar as nossas antenas corporais. Porém, nós temos várias. Nós temos o corpo físico, a matéria. Temos o corpo energético. Imagine como se fossem camadas de cebola. O corpo emocional, que tem a ver com as nossas emoções. O corpo mental. A nossa aura, famosa aura, né? Então, o corpo astral mais acima. E ao redor desse, o corpo búdico, que é a essência nossa ligada ao universo. A maioria das pessoas mal percebe o próprio corpo físico, por causa da intoxicação, pelo tipo de vida que tem, por causa da alimentação, por causa do tipo de trabalho, tipo de vida, tipo de atividades que pratica. Veja, uma pessoa que está sempre em ambientes negativos, ambientes pesados, ela vai ter energias negativas se grudando nela também. E tem locais que são clássicos, por exemplo, estação rodoviária. Olha, estação rodoviária nas grandes cidades e até cidades um pouco menores. Estação rodoviária costuma ser um ponto de energias muito negativas. Porque nem todo mundo que está ali está viajando de boa vontade. Ou estão com problemas. Elas vêm com energias de todo tipo, de todo lugar. Então é comum estações rodoviárias, principalmente cidades grandes, é certo que você vai perceber. Você já vê que o ambiente é denso, é pesado. A própria calçada, ela parece sempre suja. O ambiente está sempre carregado. Estação rodoviária é terrível. Estações de metrô, muita circulação de pessoa, comício político, jogo de futebol, concertos de música, mesmo concertos de música popular principalmente. Concertos de música clássica, geralmente as pessoas estão um pouco mais harmonizadas, porém a música clássica, por melhor que ela seja, ela tem um tipo de público específico. Alguns são espiritualizados, outros têm a mente fechada. Porque a música clássica ela tem a seguinte característica, ela pode ser muito técnica. Aí a pessoa, ela técnica demais. Mesma coisa em concerto de jazz clássico. Aquela música muito mental, muito intelectual. Tu tem que parar para pensar se tu gosta da música. É uma coisa totalmente mental. Então aquilo polui o teu corpo mental. Veja, cada um dos nossos corpos vai ser afetado. Se a pessoa anda num local assim que tenha muitas emoções afloradas, por exemplo, baladas, as suas emoções, o seu corpo emocional vai ser afetado. Então esse tipo de local, balada, comício, shows, estação rodoviária, locais de aglomeração pública. O ideal é quando você chega em casa, olha, imediatamente tira aquela roupa e faça um banho. Pode ser um banho normal, água. Tá? Se puder um banho de ervas, se você tiver, eu não peguei aqui, mas eu já sugeri de ter um spray, né, tipo aqueles que se usam em jardim. Eu tenho, por exemplo, isso aqui é um preparado de ervas, que também tem uma finalidade assim, ajudar a nos proteger e limpar de energias. Mas pode ser um spray só com ervas. Você fez, por exemplo, um chá de hortelã, bota um pouquinho naquele spray, passa ao seu redor. Isso ajuda a uma limpeza imediata. E se for num local assim muito carregado, tipo uma balada, comício, seja o que for, chega em casa, tira a tua roupa. O ideal é assim, ó, botou o pé dentro de casa, tira a roupa ali mesmo. Isso é um costume que eu tenho muitos e muitos anos, décadas. Se eu vou num lugar que é pesado, eu sinto que eu
Tô precisando de uma limpeza, eu chego em casa, eu só boto o pé para dentro, eu tiro a roupa ali mesmo e vou direto pro chuveiro. Banho. Melhor ainda se for um banho frio. Isso tudo para quê? Para ajudar a manter e melhorar a nossa percepção. O assunto hoje é intuição, coincidências, presságios. Então nós precisamos trabalhar a nossa capacidade de percepção. E isso começa cuidando do seu corpo. Procure ter uma alimentação melhor. Repito, não precisa ser fanático. O próprio corpo vai ajudar você. Tem o costume de sempre comer uma fruta. Quanto mais fruta você come, mais fruta o corpo quer. E aí uma dica que eu aprendi com um xamã do México e confirmado por outros xamãs do Chile, da Argentina, do Brasil, e prática pessoal. A sua refeição principal, almoço, janta, o mesmo café da manhã, primeiro você come as frutas. Muitas pessoas comem as frutas como sobremesa. Não. Mude. É uma coisa bem simples. Isso funciona, gente. Coma as frutas primeiro. Coma a fruta primeiro, antes de tudo. O que acontece? Basicamente, vamos dizer assim, a fruta ajuda a lubrificar. Ela prepara o seu estômago, o seu intestino e já deixa tudo lubrificado. A sua digestão melhora. Melhora. Aí você vai comer as saladas cruas, os alimentos crus, as folhas, raízes, né? Por exemplo, muitas pessoas gostam de cenoura ralada, beterraba ralada, coisas assim. Então, as frutas primeiro, as folhas cruas, e aí raízes, se houver. Só depois as comidas salgadas. Ok? E no final, quiser comer uma sobremesa, um pudim, um doce, não tem problema. A única coisa que eu estou sugerindo aqui é mudar a ordem que você se alimenta. Uma outra coisa melhor ainda, que nem todo mundo tem a oportunidade de fazer. Às vezes você está na rua trabalhando, você vai comer fora. Antes de comer, vá lavar as mãos. Não é só por uma questão de higiene. Você está trocando energias. Então você imagina que aquela água está tirando tudo que estiver de negativo e está ajudando a purificar o seu corpo. Se puder lavar o rosto também, melhor. Água fria. Água fria, não é água morna. É água fria. Aí é água fria. Né? A água morna ela vai acabar deixando você preguiçoso e estraga a pele também. É muito confortável no inverno, mas a primeira lavagem, água fria. Lava as mãos com água fria. Aí você vai para a refeição. Porque você já tirou uma parte daquela energia negativa. E você faz a sua refeição. As frutas, as folhas, as saladas, as raízes, se houver, e aí a comida salgada. É uma simples mudança, isso vai ajudar a mudar a energia do seu corpo e também vai ajudar a preparar para que você tenha uma capacidade de perceber melhor o mundo. Porque quando nós falamos de intuições, de oráculos, de presságios, da capacidade de interpretar e perceber coincidências, aí a palavra mágica, perceber, percepção. É necessário trabalhar a nossa capacidade de percepção e isso começa no corpo físico. Então, cuide do seu corpo. Primeira coisa. Podendo usar roupas confortáveis, ótimo, sempre. Há um pouco tempo atrás, inclusive, comentei, vocês já observaram, eu uso suspensórios. Isso faz pouco tempo que eu comecei a fazer, porque eu não sabia onde comprar. Simplesmente eu não encontrava e quando encontrava era um preço assim absurdo. Eu já vi umas coisas absurdas aí que, peraí. E por acaso eu descobri na loja que tinha suspensórios bonitos, até alguns mais simples. Qual é a vantagem dos suspensórios? Segurar as calças sem precisar usar de um cinto apertando a tua cintura. O cinto aperta a cintura e atrapalha a tua digestão.
E também tem os chakras. Por acaso o cinto ele vai ficar aqui em cima do segundo chakra, que tem a ver com a nossa capacidade de alimentação, de receber energia do universo. É um chakra muito importante para a nossa saúde. Então tu está com ele sempre apertado. Gente, observação prática. Ajudou a melhorar a minha alimentação, é claro, a minha digestão, mas também a energia do corpo. Porque não tem nada apertando. Não tem nada apertando. Eu tô com uma roupa folgada sempre. E é chique. Seja qual for a sua idade, né? Um homem com suspensório, uma camisa, esteja combinando, é chique. É considerado chiquérrimo. E é muito confortável. É uma pequena coisa que ajuda a mudar a energia do nosso corpo. Então eu procuro buscar que o meu corpo esteja confortável, relaxado. É a primeira coisa de todas. Depois que nós vamos começar a chegar àquela coisa de desenvolver o terceiro olho, a terceira visão, né, que tem a ver com a glândula pineal, que é uma glândula que tem aqui no meio da cabeça, que é a principal relacionada ao desenvolvimento da clarividência, da visão do terceiro olho. Acontece que a pineal ela também depende da nossa alimentação. Então, certas alimentações mais pesadas, carne, refrigerantes, salgadinhos industrializados, isso aí tem muito produto químico, afeta a glândula pineal. Diminui a sua capacidade de percepção, que vai ser importante em todos os níveis. O outro, que eu falei logo no início, é do aprendizado, trabalhar a nossa mente, o corpo mental. Daí que nós precisamos estudar, observar, comparar situações. Quando a gente trabalha com o tarô, nós pegamos uma carta, né? Temos símbolos, e nós temos que trazer para dentro do nosso cérebro o significado desses símbolos. Por exemplo, aqui, 4 de espadas. Qual é o símbolo principal aqui? As espadas, que é um símbolo que tem a ver com a mente, o elemento ar. Então, as espadas têm a ver com a mente. Então, aqui eu já sei que isso aqui tem a ver com o pensamento, com a mente. Outra coisa nós temos que aprender, número 4. Vai ser o básico da numerologia, entendimento básico da sequência de números, o que o 4 representa. Então, o que representam 4 espadas? Uma situação de equilíbrio nos pontos da matéria, mas também a ver com uma manifestação do plano mental, do plano das ideias. A carta, normalmente do tarô, você vai ter livros com um significado básico das cartas. Que é a primeira coisa que se faz, a gente começa a decorar, saber de cabeça aquele significado. Mas é necessário interpretar o significado pelos símbolos. Então essa carta ela tem a ver com ter a trégua na sua vida, ou buscar uma situação de trégua, de verdade, entre uma situação que precisa ser esclarecida, olhar os 4 ângulos da situação. Número 4. 4 ângulos da situação. Então você está olhando de todos os aspectos. É uma interpretação simbólica, e essa interpretação ela segue. O azul é relacionado a Júpiter, que é o planeta da expansão, dos grandes negócios, tem a ver com a fertilidade, a prosperidade na vida. E Júpiter vai se manifestar como na sua vida no plano mental, expansão das ideias, expansão, usar essas ideias equilibradas, olhando de todos os ângulos, daí com esse equilíbrio você consegue expandir o que você está fazendo. Veja que a partir de uma única definição básica da carta, nós começamos a perceber outros significados. E são 78 cartas, né, gente?
Cada carta dessas nós vamos ter um aprendizado. E aqui eu estou falando só do tarô. Se for nas runas é outro significado. Se for no Haixing é outro. Cada oráculo tem o seu aprendizado, os seus sistemas. E o tarô, ele é muito usado também por causa dessa parte do significado. Porque dentro do tarô, mais do que saber apenas o significado das cartas, que é o caso comum das cartomantes, muitas pessoas usam o famoso baralho cigano, baralho de Lenormand, que ele tem os significados básicos. Tem alguns símbolos ali também, mas não chega nem perto do que tem no tarô. Aqui no tarô, para você estudar ele completo, nós vamos estudar os arcanos maiores, arcanos menores, vamos estudar a Cabala, vamos estudar o alfabeto hebraico, vamos estudar as esferas planetárias, os símbolos todos, os signos do zodíaco, o relacionamento deles, por exemplo, aqui, por que são moedas? Aqui é a árvore da vida, a carta número 10 de ouros. Mas por que ele está na forma da árvore da vida? Completude. Número 10 é a realização daquela esfera, a grande riqueza, a riqueza completa em todos os planos. Então essa carta, ela tanto pode representar, depende para quem você está lendo, é claro. Para uma pessoa que tem uma vida normal, vida pai, mãe de família, estudante, sua vidinha normal, assim, essa carta vai ter um significado. A riqueza das amizades, a riqueza pessoal. Se ela for, se for para um magista, um monge, um espiritualista, ela pode representar, a tua caminhada em todos os planos está florescendo. Mas não quer dizer que ela esteja completa, é um processo de transformação. A cor violeta, a violeta tem a ver com a transformação, com a alquimia interior. Como resultado, além dessa carta, nós vamos buscar uma outra para ter claramente em que área isso está se referindo. Dependendo do estilo de jogo. Tem jogos que trabalham aquele sistema de 3 cartas, passado, presente e futuro, ou qual é a situação, o que fazer e o que pode ser que aconteça. De novo, 3 cartas. Algo que eu tenho um artigo no meu site aí também, gilbertotrapazon.com.br, que é o tarô extremo, eu chamo a leitura extrema, que é quando a gente lê uma única carta. É a leitura com uma única carta. Uma única carta eu falo a vida da pessoa. Então eu uso isso muito nas minhas consultas. Eu chamo de carta de visão geral. Minhas consultas de tarô, normalmente não, praticamente todas são por escrito. Minha consulta é por e-mail. Então vai ter 10, 20, 30 páginas. Primeira coisa que eu faço, eu tenho o nome da pessoa, a data de nascimento só. Não me interessa se ela perguntou alguma coisa. Antes de olhar o que ela perguntou, tá? E é a mesma coisa se eu fizer uma consulta ao vivo com alguém, seja por vídeo ou pessoalmente. A pessoa não fala nada, eu só pergunto o nome dela para não ficar chamando, ô fulano. João, tá, tudo bem, João. Pergunta o nome da pessoa. Aí eu tiro uma carta, que eu chamo carta de visão geral. E eu vou falar a vida da pessoa. A tua vida tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim. Pode ser uma coisa meio curta, às vezes eu posso ficar um tempão falando com uma única carta. Aquela carta me diz por que a pessoa está ali, o que está acontecendo na vida dela, o que é importante para ela saber realmente. Não interessa a dúvida dela. Aquela carta tem que esclarecer tudo. Uma carta. Só depois que eu vou abrir outros jogos para começar a detalhar as coisas. Então veja, são maneiras de trabalhar. Esse sistema eu aprendi com uma grande mestra chilena, que não está mais conosco, chamada Siquem, dos anos 90. Ela falava a tua vida com uma carta. Ficava meia hora, uma hora falando. Uma carta. E dependendo do caso, aí sim, daí eu começava a tirar mais cartas para detalhar coisas e tal. Mas o principal, aquela primeira carta, já era tudo. E eu aprendi a trabalhar assim, e é como eu trabalho todas essas décadas aqui.
Então veja que isso tem a ver com aprendizado de símbolos, não é apenas decorar o significado da carta, mas também de fazer associações de ideias. E isso vai ajudar no quê? Na percepção e no desenvolvimento da sua intuição para entender oráculos, intuições, sonhos, presságios e coincidências. É um exemplo só, tarô. Então falei da alimentação, porque nós precisamos estar desintoxicados. Você vai ter mais clareza da sua mente. Existem dúzias, centenas de técnicas que vão ajudar isso. Então, procure algo que ajude a trabalhar o seu corpo físico. Seja uma alimentação, faça caminhadas, procure estar na natureza. Limpezas pessoais de energia também, banhos de ervas, esse tipo de coisa, de vez em quando, ajuda muito também limpar a si mesmo, porque você precisa estar limpo para perceber o que você está tendo ao redor, que sinais você está tendo. Então vamos seguir alguns tipos de situações que são importantes observar. A intuição, claro, as pessoas pensam já que vão ter a visão do terceiro olho, a clarividência, a mediunidade, mas nem todos vão desenvolver. Tem magos, grandes mestres, que não têm visão de terceiro olho. E são grandes magistas. Mas eles não têm essa visão aqui. Um exemplo clássico, John Dee, criador do sistema enoquiano, ele trabalhava junto com o Cayley, que era o médium dele. Então todas as conjurações que ele fazia, que ele estava junto, e era o Cayley quem ouvia ou enxergava os espíritos e repassava pro dia, e aí o dia anotava tudo. Então era um trabalho a dois, e existem muitos colegas que trabalham assim. A pessoa realmente não tem uma boa vidência, não tem uma boa clarividência, ela vai encontrar um parceiro que seja de nível equivalente, ambos precisam ter um nível equivalente. Então veja que não é fácil assim para encontrar. Tem que ter confiança mútua e desenvolverem uma sintonia. Porque o mago ele está fazendo o ritual praticamente às cegas. Ele tem que confiar que está fazendo corretamente, e o seu parceiro ou parceira é quem vai estar olhando na bola de cristal, ou no espelho negro, ou no próprio ar. Tem manifestações que são no ar. Então vai ter ou a visão, porque existem vários tipos. Tem a visão interior, mas também tem a clareaudiência, ouvir. Veja, tem casos que a pessoa não enxerga, mas ela escuta. Ela ouve as vozes. Outros têm percepções que podem ser até físicas. A pessoa tem como se tivesse o tato. Ela tateia. Ela tateia. Isso é uma coisa que eu já fiz algumas vezes e é muito interessante. Mas cuidado, isso tem riscos. Não fica tateando no ar que tu não sabe o que tem aí. É sério, estou falando sério. Mas é como se fosse, é como se tu estivesse encostando em algo. O problema é aí a velha lembrança do círculo de proteção, proteção da casa, ter proteção divina, angélica, espíritos protetores. Quando você começa a tatear o plano astral, tu pode encostar numa coisa que não devia estar ali. Então tem pessoas que têm essa capacidade de tato. Eu não me lembro agora o nome dessa qualidade. Clareaudiência, né? Clarividência, visão. Telepatia é outra que existe também. A pessoa percebe o pensamento, não tem imagem. É como se fosse um pensamento. Existe isso também. Então tem várias maneiras das vidências se manifestarem. Então nem sempre o mago vai ter isso, aí vai trabalhar com outra pessoa que tenha. Se ele conseguir desenvolver, ótimo.
Mas não é trabalho de uma semana, um mês, 2, gente. São anos e anos de trabalho. Vai ser sempre uma coisa contínua. Manter a disciplina corporal, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu cérebro. Então, o estudo, boas leituras. O que você lê é o alimento do cérebro. É isso que vai lubrificar o seu cérebro. Bons filmes, boa música, poesia, poder apreciar as artes, por exemplo, a dança, teatro, seja o que for, apreciar a beleza. Isso vai ajudar a alimentar o teu corpo etérico, que tem a ver com as sensações. Ó, tô falando de mais uma camada aí, né? Falei corpo físico, astral, emocional, mental, corpo etérico, que é onde tem as sensações. Através do corpo etérico, um exercício bem simples aí, quem tiver, quando você estiver assim, relaxado, apenas aproxime a sua mão sem encostar, tipo assim, meio centímetro, 1 centímetro. Com o tempo você vai começar a perceber que é como se você estivesse tocando as plumas de uma ave, assim, é a sua aura. Você consegue perceber a sua própria energia. Mas é claro que isso é um trabalho que requer tempo. E nós podemos trabalhar com essa energia também em outras pessoas, sem encostar nela. A gente simplesmente percebe a energia, ela está aqui, e tem a ver com esses outros sentidos, inclusive do tato. Por exemplo, tem pessoas que conseguem desenvolver, isso existe mesmo, capacidade de ler um livro passando a mão. Ela só passa a mão e ela lê o texto. Isso é uma técnica que se aprende. Eu nunca consegui desenvolver. Eu ouvi assim, alguma coisa assim, de gente que faz isso. E eu já vi fazer, nada de número de círculo. Pega um livro que a pessoa jamais viu na vida, ela bota as mãos em cima e lê com as mãos. Porque tem o corpo etérico desenvolvido. Então, são capacidades que nós vamos desenvolver com o tempo. Pela alimentação, pela prática, pelo estudo, procurando sempre purificar. Então, a alimentação é coisa da vida inteira. Claro, de vez em quando pode beber, comer, mas não é todo dia. Não vai comer feijoada todo dia, tu não vai comer churrascada todo dia, porque aí o teu corpo está sempre intoxicado. Não vai impedir você de desenvolver certas capacidades, mas poderiam funcionar até melhor. Eu já vi gente aí que bebe, fuma, come carne que nem um louco todo dia e é um ótimo bruxo, é um ótimo mago. Porque ele tem a mente treinada, desenvolvida. Então ele não está usando todos os seus recursos, ele está usando o cérebro. A pessoa é muito inteligente, analítica, então ela consegue usar basicamente o seu corpo mental e trabalhar. Imagina se essa pessoa mudar a alimentação, vai mais longe ainda. Então veja que tem maneiras de fazer, o que não é desculpa para você não tentar. Ok? Procure melhorar a si mesmo. E até porque muitas dessas pessoas, elas fizeram treinamentos longos. Eu não estou dizendo que elas beberam, comeram o que quiseram a vida inteira. Não, hoje elas comem e bebem o que querem, mas lá atrás elas fizeram treinamentos de 10, 20, 30 anos. Ok? Em algum momento você tem que parar e fazer sua disciplina e ter o aprendizado, que demora um certo tempo. Você quer fazer uma faculdade, você não pode estar na farra todo dia. Senão você chega lá no fim e você vai ser uma porcaria de engenheiro, porcaria de advogado, um médico irresponsável, conseguiu passar colando. Ou até como aparece, volta e meia, né? Os espertos pedindo magia para conseguir passar nas provas da faculdade, porque o cara tá na farra todo dia, se drogando, bebendo, fazendo farra, não estuda.
ele quer trapacear. Nunca vai ser um bom profissional. Então, no mesmo caso, na magia, no ocultismo, na espiritualidade, se você trapacear, você nunca vai ter um resultado verdadeiro. E o seu oráculo, a sua percepção, não vai ser verdadeira. Então, seguindo, falei até agora de percepção melhorar. Então, nós temos alguns tipos de situações a serem observadas. A intuição, que é quando você... alguma coisa assim, você não sabe nem de onde. Opa, tu tem uma intuição. Como se uma voz falasse dentro de você que é muito clara. Ou um pensamento de fora, assim. Tu tem uma intuição. Opa, a famosa intuição feminina. Ou a famosa intuição dos pais com os filhos. O filho está lá na escola, de repente o pai ou a mãe, ele só tem uma coisa. Opa, meu filho não está bem. Aconteceu alguma coisa. Corre, pega o telefone, a criança caiu, levou um tomo, deu alguma coisa. Às vezes, maioria das vezes não é nada. Mãe sabe. Pai também sabe. Então é muito comum esse tipo de intuição. Existe uma ligação energética, mas ela pode ocorrer com outras situações. Você tem uma situação que você está trabalhando e você vai se conectar com pessoas ou com a própria natureza. E isso... opa, aqui tem uma situação. Claro, opa, a intuição aqui está clara. A intuição ela tem a ver com o desenvolvimento tanto mental quanto espiritual e emocional. A outra são as coincidências, muito usadas como oráculo. A Agripa, nos seus livros de filosofia oculta, ele comenta sobre diversos tipos de coincidências e presságios, seja pela natureza, das plantas, dos animais, nas situações do mundo também, muito interessante. Em várias partes desses livros ele comenta sobre isso. Porque é necessário o magista, o praticante da magia, ter uma base nisso e começar a observar. Por exemplo, a maneira que as aves voam pode ser um presságio ou uma coincidência. O presságio é quando é uma coisa totalmente nova. Tu está trabalhando numa situação e aparece uma determinada imagem, um animal, uma planta, uma pessoa, e aquilo, a tua intuição, opa, isso aí é uma coisa nova, opa, é um aviso de presságio, é um presságio de algo que está por acontecer. Isso são presságios. A coincidência é quando você está trabalhando em algo e alguma coisa acontece que é uma confirmação do que você está fazendo. Você está caminhando na rua, você fez um ritual com um determinado espírito. E por coincidência, aparece uma pessoa que tem a ver com aquele assunto. Por coincidência, você passa na livraria e olha na vitrine, justamente o livro que você precisa ler para aprender sobre aquela situação. Por coincidência, algo acontece e confirma. Inclusive na natureza. Você está fazendo uma determinada prática, uma determinada magia, terminou, mas você ainda está trabalhando naquilo e por coincidência uma determinada ave passa. Ouve uma borboleta e pousa na sua mão. Aparecem abelhas, são sinais. Então esses sinais podem ser presságios, pode servir como digamos, um gatilho para a sua intuição perceber algo que está para ocorrer, ou pode ser a coincidência necessária de que as coisas estão boas. Você fez uma limpeza na sua casa, aí as janelas estão abertas e tal, e entra um passarinho. O passarinho entra e ele mesmo sai sozinho. Porque às vezes eles não conseguem achar a janela de novo, então a gente tem que ajudar. Mas às vezes ele entra e sai de novo. É mais comum, por isso que eu estou sempre aberto com os bichinhos da natureza. Passarinho entrando na sua casa, olha, normalmente é sinal de que a energia da sua casa está ótima. Eles são atraídos pela energia da sua casa.
é uma coincidência. E a sua intuição vai, realmente a energia está boa, foi feita a limpeza da casa, as coisas estão bem. Você fez um ritual angélico. Aí isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Fazer o ritual angélico, eu faço tem a sala do templo que é fechada, né? Mas a casa toda está aberta. E eu encontro penas de passarinho dentro de casa. O passarinho voa e às vezes caiu uma peninha, então eu não cheguei a ver o passarinho, mas os passarinhos estiveram dentro da casa enquanto eu estava fazendo o ritual. Novamente uma coincidência indicando que as energias estão boas. E também de possível sucesso da operação. É um presságio. Claro que daí eu vou usar a minha intuição e às vezes até o tarô para confirmar. Mas normalmente nesse caso, quando você já tem uma certa capacidade de intuição desenvolvida, você vai ter aquela coisa assim, não, está certo. Claro que demora também para que nós tenhamos confiança em nós mesmos e ter a certeza praticamente completa de que aquilo está certo. Veja, eu estou falando de desenvolvimento, trabalho longo. Uma coisa que acontece muito é a pessoa que é confiante demais, super confiante. Ela pegou assim, ela tem facilidade de aprendizado. Em um mês ela já decorou o significado das cartas e já começa a ler para os outros, porque ela sabe de cabeça. Em um mês tu não aprende. Eu vi gente aí oferecendo curso, ó, tu vai ler tarô em uma semana. Picaretagem. A única coisa que você vai conseguir uma semana é uma decoreba das cartas básicas. Mas aí você vai simplesmente repetir a decoreba, que é uma frase para cada carta, mas você não sabe explicar o que você está vendo. Você consegue até em uma semana saber de cabeça uma lista de 22 palavras-chave. Mas fazer associação de ideias com aquilo. Você pega um arcano maior. O arcano maior são cartas que têm significados complexos. Por exemplo, a carta da justiça. Tem a balança da justiça. Ah, tu vai te meter numa... Ó, isso aí tem a ver com processo judicial. Mas a pessoa não está com processo judicial nenhum. O casamento dela está bem, não tem divórcio nenhum. Por que apareceu a justiça? O que tem a ver a carta da justiça com a vida da pessoa? Um deles é equilíbrio. Procure ter a vida mais equilibrada. Olhe a situação dos dois lados. Ou pode ser exatamente o contrário. Tem sistemas que trabalham com o tarô invertido. Então as cartas são embaralhadas, então ela sai de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Então aqui ela tem o significado, a coisa está desequilibrada. A justiça, cabeça para baixo, está desequilibrada. Ou o processo é desfavorável para ti, se for um processo judicial. Tá? Aspecto negativo. Então é o inverso do sentido. Essa é uma maneira de trabalhar, que é bem cômoda, né? Tirar as cartas para cima e para baixo, mas eu não acho confiável na hora de embaralhar. Então eu sempre tiro as cartas de cabeça sempre viradas para cima. Porém, a minha intuição é que vai me dizer se a carta ela tem esse significado ou o inverso. Aí é o meu aprendizado de décadas trabalhando. Eu trabalho assim com qualquer oráculo. É a mesma coisa com as runas, é o que for. Tá? Não me interessa a posição que a carta saiu. Eu olho a carta, então às vezes é engraçado. Eventualmente a gente faz a leitura para alguém que tem uma noção do tarô, aí ele olha as cartas e quer me questionar. Ah, não, mas aí tem uma carta assim, assim, assado, tu está falando o contrário. Claro, porque aqui nesse momento o significado é o contrário. Até por isso que eu gosto de fazer a consulta por escrito. Porque a pessoa quer saber mais do que eu, então não precisa de mim. É a minha opinião e eu não mudo de opinião, leitura. Está por escrito, eu não mudo opinião. Não mudo. Tem quantos casos aí, 20, 30 anos, eu não mudo de opinião. Eu falei aquilo ali.
Porque eu desenvolvi essa capacidade, mas ao longo de trabalho e de muitos e muitos anos. Então, ó, cuidado com a confiança. Quando é que eu comecei a ter essa confiança? Depois de muitos e muitos anos de trabalho, de prática diária, de trabalhar com as pessoas, de estudar também a experiência dos demais. Então é uma prática constante. Não quer dizer que eu não vou errar. Em algum momento eu vou errar. Tá? E o tipo de erro que eu tenho tido, geralmente, é alguma coisa tipo assim, que tem a ver de novo com símbolos, né? Pá, mas a pessoa tem um carrão esporte vermelho, mas esse teu carrão esporte vermelho tá meio esquisito, né? Claro, o carrão esporte dela é um Fusca vermelho. Só que ela ama aquele Fusca. Então é o carrão esporte dela, é um Fusca, não é uma Ferrari. Então eu erro desse tipo de coisa. Outro tipo de coisa que eu não... Aí eu aviso sempre, eu não acerto nunca é sexo de criança. Na barriga da mãe. Na mulher grávida, eu não acerto o sexo da criança. Nunca. Porque a mãe está tão ansiosa, o pai está tão ansioso, que eu vou enxergar a mente deles, vou enxergar qualquer coisa. Por isso que eu sempre faço a brincadeira dizendo que vão ser gêmeos, vai ser um casal de gêmeos, um menino e uma menina. Eu tenho 50% de chance de acertar. Pode ser um ou dois, ou menino ou menina. É uma brincadeira, na verdade. Mas nas demais situações, tá, nesses anos todos, eu fui desenvolvendo essa confiança em mim mesmo. Percebendo resultados, mesmo até casos que eu mesmo fiquei em dúvida. Opa! Será que eu estou certo? Então daí são aprendizados quando a gente trabalha com oráculos. Por isso que eu falei, pode ter uma coincidência, um presságio. Dependendo da situação, eu vou usar o tarô para confirmar. Geralmente aquele presságio eu já, opa, confirmou. Mas às vezes eu mesmo vou ficar em dúvida. Ok? Então é um trabalho constante. Uma pausa. Ok? Eu tenho cuidado do tempo aqui. Então é um trabalho constante de revisão de si mesmo. Faz uma revisão de si mesmo. Eu tive um presságio, eu tive uma intuição, eu tive um sonho. Na dúvida eu vou ler o tarô. Para confirmar. Não, será que eu interpretei corretamente? Outro costume meu, quando eu trabalho com oráculos, seja o tarô, as runas, tem outros baralhos que eu uso também, mas normalmente é o conhecido tarô de Crowley, o tarô de Thoth. Eu faço a leitura para a pessoa, tá? E em qualquer momento eu posso ficar em dúvida. Ah, mas será que eu... Porque às vezes tem umas coisas que a gente enxerga que... Opa! É isso mesmo? Então eu tirei 2, 3, 5, 10 cartas. Eu peço uma carta para mim mesmo. Peraí, mas isso está certo? Carta para mim mesmo. Então eu peço uma carta para me orientar. Porque eu fiquei, chegou num ponto, eu estou em dúvida disso aqui, então eu peço uma carta para mim. Ah, e a carta, saiu, tá, essa carta aqui confirmou, realmente. Continua que tá indo assim. Ou às vezes a carta me mostra, muda o teu ponto de vista. Tá? Eu olhei a situação, achei engraçado, mas tem uma coisa aqui e tal. Tá doendo, mas avança assim mesmo, porque tu tá fazendo a coisa certa. Não tá certo isso. Aqui seria o contrário, tu tá avançando apesar da dor. E vai ter um aprendizado com isso. Duas leituras totalmente diferentes, mesmo as cartas. Ou, às vezes tem situações... Como eu lido com vida humana, então nós ficamos sabendo da vida das pessoas, né? Claro, não podemos comentar, mas quando eu olho o tarô, eu costumo dizer, uma consulta de tarô comigo é mais íntima do que a consulta com o seu médico, ginecologista, proctologista, tá? O médico mais íntimo que tiver. Tá? Porque eu vou enxergar a alma da pessoa. Eu tô vendo tudo da pessoa. Tem coisas que, claro, que eu não vou comentar, porque não é da minha conta. Mas às vezes a gente vê umas coisas assim que, uau, é a vida da pessoa, e aí eu mesmo preciso de um esclarecimento. Como é que eu lido com isso? Tal coisa. Como é que eu lido com isso? Então, durante a consulta mesmo, eu peço uma carta para mim. Tá? De novo, estou falando de coincidências.
Quem prestou atenção nas últimas cartas que eu tirou, mais uma coincidência. Situação que acontece, crueldade comigo mesmo. Eu estou preocupado com a pessoa, pá, mas tal situação, como é que eu lido com isso? Ó, eu não posso ser cruel comigo mesmo. Eu não posso me culpar pela vida da pessoa. Eu não posso me envolver emocionalmente. É a vida dela. É o que ela gosta, é o que ela está buscando, é o que ela tem que passar. Meu trabalho é orientar e aconselhar, então eu não posso me envolver, não posso ser cruel comigo mesmo. Eu preciso ter a sabedoria do mestre. De novo a coincidência, ó pessoal. O Hierofante precisa ter a sabedoria do mestre. Eu tenho que ter a minha independência. O Hierofante ele está centrado, independente do mundo. Ah, não estou vendo nada. Tchau, esqueci de fechar aqui. Mensagens, né? Então a gente precisa nos preparar fisicamente, tá? Outra coisa, então, seguindo um pouquinho, intuições, coincidências, presságios. Então, coincidências são muito comuns, principalmente quando se faz uma operação de magia. Algo que eu sempre comento. Você fez a operação de magia, algo que é bastante comum é logo no primeiro, segundo, terceiro dia, é ter intuições, coincidências na vida humana, confirmando que aquela energia está andando, ou sonhos. No meu caso, é praticamente sempre. Eu fiz um ritual, na mesma noite, eu vou sonhar com o plano relacionado àquele espírito. Não a situação que eu trabalhei. É o plano de energias daquele espírito. Porque muitos dos nossos sonhos são apenas sonhos comuns. A mente está divagando, né? Precisa descansar, é sonho de fantasia comum. Mas às vezes são sonhos premonitórios. São sonhos de esclarecimento. Então pode ser que o espírito está trabalhando comigo, eu estou trabalhando com ele, e por estar conectado com aquela esfera de energia, eu vou ter sonhos relacionados ao tipo de energia que eu estou trabalhando. E a outra situação são os sonhos espontâneos. Do nada, você tem um sonho onde está real demais a coisa, te avisando de alguma coisa. Normalmente esse tipo de situação acontece quando a pessoa tem seus espíritos protetores fortes, ela tem uma boa conexão com a espiritualidade. Então seus próprios espíritos protetores vão lhe mostrar uma determinada situação para chamar a sua atenção. E aí novamente precisa ter uma certa capacidade de intuição, desenvolver a mente, desenvolver a sua capacidade de interpretação, até porque sonhos, eles não têm um significado assim exato, eles dependem do tipo de vida espiritual, que tipo de experiência mental, intelectual você tem. A pessoa, por exemplo, que é ligado a linhas de matriz africana, mexe com um tipo de egrégora e os símbolos são relacionados àquela egrégora. Então, um determinado símbolo para essa pessoa, para outro pode ter um significado completamente diferente. Uma pessoa que é de uma outra área de magia, totalmente diferente, não tem nada a ver com essa religião. A pessoa é hinduísta, é budista, é católico. Então, sonhos vai ter a ver com o seu mundo pessoal. Então essa seria a primeira base. E eu costumo falar que em relação a sonhos, o importante, primeiro de tudo, é como você sente-se ao despertar. Primeiro porque nem todas as pessoas lembram dos sonhos. É muito comum, você acorda, você lembra do sonho e minutos depois você esquece. Daí que tem um exercício, né, de técnicas de sonhar, que é ter do lado da sua cama caderno e uma caneta. Você acorda, é uma disciplina que você vai ter que criar, você tem que persistir. Acorda, imediatamente anota o que tu sonhou. Porque daqui a pouquinho, minutos depois tu esquece. Então, anota. Só depois, mais tarde, que você vai ler aquilo. E pode ser até que você lembre ainda alguma coisa do sonho. Tem sonhos que você lembra mesmo, durante muito tempo depois. E tem pessoas que simplesmente não lembram dos sonhos. Não lembram. Mas a pessoa sonha, sim,
apenas ela não lembra. E quando muito raramente lembrar de um sonho, ela costuma levar um susto, porque é tão raro ela lembrar que ela até estranha. E aí, nesse caso, é comum lembrar. Então, ao despertar, qual é a sua sensação? Como você se sente? Geralmente, aquele último sonho, você acorda assim, você está feliz, está tranquilo, está preocupado. Então, o sonho, quando ele é um sonho de esclarecimento, um sonho de presságio, estar lhe trazendo uma informação, você acorda com uma determinada sensação. Você se sente bem, o sonho foi bom. Eu não lembro o que eu sonhei, mas eu estava tão bem, tá? Foi um sonho bom. Pronto, acabou. Só depois disso que nós vamos começar a pensar em estudar que símbolos, que tipo de situações que aparecem. E o que isso se relaciona com a sua vida, se você está fazendo magia, o que tem a ver com as operações que estão sendo feitas. Então veja que são áreas bem interessantes que nós vamos trabalhar a vida inteira aprendendo. Se você tem a oportunidade de estar perto da natureza, observe a natureza. Por exemplo, tem Demon da Guetia que ensina a língua dos pássaros. Tem um significado um pouco simbólico também, mas tem a ver com aprender a desenvolver essas capacidades. Porque passarinho, gente, passarinho é a coisa mais comum. Vocês olham nas árvores, tem aqueles passarinhos cantando, principalmente no início da manhã e no fim da tarde. Passarinho tem fama de fofoqueiro. Eles estão falando para os outros tudo que eles viram, porque eles estão voando para lá e para cá o tempo todo. E ficam falando o que está acontecendo. Por isso que pássaros, em geral, são mensageiros. E no xamanismo é uma coisa que se trabalha. Prestar atenção e eles próprios, de alguma maneira, você desenvolvendo a sua intuição, a sua visão astral, seu corpo físico, suas percepções, seu corpo etérico, seu corpo espiritual, você começa a perceber o que eles estão te dizendo. Não é que eles vão dizer frases, mas a situação acontece e é como se ele estivesse te trazendo uma mensagem. É uma coisa que se desenvolve, até com insetos isso acontece. Por exemplo, borboletas, libélulas. Isso acontece, são mensageiros. A famosa lagartixa, que geralmente as mulheres não gostam muito, né? É um bichinho muito útil. Não mate a lagartixa. Ela come barata, come inseto. Lagartixas, elas são mensageiros do plano astral. Elas podem estar te trazendo mensagens. Lagartos, em geral, também têm contato com o plano astral. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e desenvolvendo ao longo da vida, ao longo de anos. Mas toda a prática, ela tem um início. Então, qual foi a primeira coisa que eu sugeri? Gente, comece a observar a sua alimentação. Primeiro, frutas, saladas, os alimentos crus, só depois os cozidos. Primeira coisa, comece a mudar a sua alimentação todo dia, todo dia, todo dia. Isso tem um propósito. O estudo de algum oráculo, isso você vai ter que escolher. Então, por exemplo, no caso do tarô, você vai começar a estudar o tarô do básico. Entender por que tem arcanos maiores e menores, começar a estudar o significado geral, depois começar a entender por que tem aquela sequência de cartas. Que no caso do tarô é a história da caminhada humana, do princípio ao fim. As várias fases da vida humana, o que cada fase dessas representa. Então, o aprendizado da vida inteira. A gente está sempre aprendendo, sempre estudando. E cada elemento desse que você adiciona, isso também vai ajudar no seu desenvolvimento intelectual, mental. E, claro, a parte da intuição, da clarividência, da mediunidade, isso vai ter a ver com a purificação dos teus corpos e também práticas que ajudem a estimular, como meditação. Meditação, sempre. Música calma, música tranquila, ajuda você a relaxar também, estar mais alerta. Procure se conectar com a natureza. Sempre que puder, vá para a natureza. Se tiver áreas de mato, puder fazer caminhada ecológica, pelo menos o parque, a praça, a sua cidade, o máximo que você puder na natureza,
e observe a natureza. A natureza ajuda também, de alguma maneira, a abrir os seus canais e você começa a observar. Simplesmente estar um pouco mais alerta. Sem fanatismo. Ao natural isso vai desenvolvendo. E claro, estudo sempre, novamente, os livros de filosofia oculta do Agripa, ótima referência sobre conhecimentos antigos nessa área, principalmente a nível dos sistemas antigos de magia ocidental, mas tantos outros autores vão trabalhar com esse tipo de situação também. Por exemplo, estudar visualização criativa, aprender um pouco sobre a energia dos chakras, alinhamento, as limpezas energéticas, banhos, esse tipo de coisa. Tudo vai ajudando a que você aumente a sua sensibilidade. Os rituais, quando você trabalha também, procurar perceber as situações, que geralmente as pessoas esperam que apareça um espírito na frente. A maioria das vezes você não vai ver, você não tem visão desenvolvida. Mas aí você começa a aprender coisas tipo sensação na pele, mudança de temperatura no ar, a clássica impressão que tem uns insetos, formiguinhas assim caminhando em cima de você, é a mais comum. Isso é uma confirmação. Então você começa a perceber isso e dar-se conta, opa, realmente está ocorrendo. Não é fumacinha no incenso, isso é bobagem. Tá? A vela balançando, claro, você está se sacudindo, ai, demônio, aparece demônio. Você está fazendo o vento, é claro que agora. Tem 5 velas acesas, estão todas paradinhas, tudo fechado. Uma delas lá sozinha, de repente a chama fica assim, fica uma coisa muito... Não digo uma balançadinha, eu digo a chama dançar, ficar desse tamanho. E todas as outras sem menor alteração. Aí, tem certeza. Opa, alguma coisa tem. A coisa da fumacinha do incenso. Eu vejo coisas no incenso. Só que o meu incensário está no altar do meu lado. Ele não está lá no triângulo. Não está lá fora do círculo. Ele está aqui. Então a sala toda fica esfumaçada. Eu não estou vendo algo aqui nessa fumacinha. Isso aqui não me interessa. A sala toda fica esfumaçada. E aí nós podemos perceber vultos, flashes de luz. Tudo isso com o tempo vai crescendo. A cada vez que você trabalha. Então não tem uma fórmula milagrosa. Não tem um demo que vai fazer você abrir o terceiro olho. Até tem alguns que ajudam, mas não é muito recomendado, não. Não é muito recomendado. Tem espírito, tanto demo quanto anjos, que ajudam a ter sonhos premonitórios. Só que se você não tem intuição desenvolvida, você vai dormir e você não vai lembrar do que sonhou. Você até pode ter o sonho e quando acorda você nem lembra que sonhou. Porque você não tem isso aqui desenvolvido. Então começa as coisas básicas e trabalhem sempre. O seu desenvolvimento vai melhorar a sua capacidade, o seu aprendizado. São áreas sempre necessárias e muito, muito, muito importantes. Estejam sempre que possível junto à natureza. Um dos melhores professores na magia é a natureza. Agradeço a todos. Se estão gostando do nosso canal, se inscrevam. Né? Se inscrevam no canal. Aperta o botãozinho like que ajuda nas estatísticas, gente. O botãozinho like ajuda. Compartilhem, recomende para as outras pessoas que possam se interessar. Esses vídeos são um curso. As pessoas me perguntam se eu faço curso. Esses vídeos já são um curso. Desde lá do primeiro vim falando de aspectos práticos. E agora estou falando mais um pouco sobre intuição, coincidência, presságios. Já teve outros vídeos que eu falei brevemente sobre tarô. Hoje eu falei mais um pouquinho no meio disso aqui. Vocês viram uma pequena aula prática de interpretação de tarô. Também. Então, é um curso prático também. E vamos procurando compartilhar sempre. Divulguem para quem interessar. Quem tiver interesse em consultas de orientação de tarô e atividades em magia comigo, aqui o link, gilbertotrapazon.com.br/consultas. Se você precisa de atividade em magia, eu trabalho com magia cerimonial, também bruxaria, né, e várias outras coisas, mas precisa da consulta. Consulta é obrigatória, sempre. Se estiver interessado, indique,
Gente, beijo grande para vocês, desejo que todos estejam bem, que tenham sempre clareza na sua vida, muita luz, muita paz. Quem tem olhos para ouvir, ouvidos para ver, fazendo a brincadeira, mas nós podemos, às vezes, ver palavras, ouvir imagens. Tem uma capacidade para isso que eu não me lembro o nome. Eu tenho uma pessoa conhecida, uma estudante de magia já de muitos anos, ela, com os olhos, ela enxerga as palavras, sons para ela trazem imagens. Eu não me lembro o nome da capacidade, é muito interessante, muito, muito. Então imagine ela fazendo uma leitura de tarô, porque ela tá trabalhando com as pessoas e ela está vendo também toda uma rica simbologia, é fantástico. A área é enorme, enorme, muito, muito, muito grande. Então, que estejam todos bem, tá? Tenham saúde, alegria, amor na sua vida. Agradeço a todos e até a próxima.